Meu nome é Tânia e esse é meu negócio. Eu nasci em Palotina, Paraná, mas aos 3 anos vim morar no Nortão de Mato Grosso, Paranaíta. Eu passei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude em Paranaíta, é aqui em Mato Grosso mesmo. Desde muito cedo, aos 7 anos de idade, eu comecei a empreender. Meu pai tinha uma horta linda e maravilhosa e ali eu vendia os produtos dele na feira, sempre acompanhado de uma pessoa adulta. Tudo que eu vendia, eles me davam para mim comprar material escolar e eu era uma criança desde muito cedo, muito vaidosa. Então ele incentivava eu a trabalhar para comprar minhas coisas. E eu era uma menina muito feliz, porque tudo que eu ganhava, eu já sabia o que eu ia investir. Desde muito cedo, eu já me sentia empreendedora. Como a gente morava numa cidade pequena, meu pai sempre foi comerciante. Além dele ter uma horta, ele tinha um ferro velho. E quando a gente chegava da escola, que eu estudava de manhã, à tarde a gente lavava a peça, mas ali era tudo incentivo. Ele, desde cedo, ele ensinava. Você gosta do que é bom, você tem que saber quanto custa. Ali ele ensinava. Você tem que lavar tantas peças para você comprar algo. E eu gostava muito, porque meu pai era tudo certinho. Eu terminava de lavar as peças, ele já falava, olha, o seu dinheirinho está aqui. Então era incentivo. Tanto que a minha mãe, eu cresci, eu não aprendi nada tarefa de casa, porque sempre eu estava no comércio. Então, tanto que foi a minha adolescência, depois a minha juventude também, sempre trabalhando. Meu pai sempre me incentivava a trabalhar. Eu sempre fui muito vaidosa, de arrumar o cabelo, de fazer minha unha muito cedo. Então eu tinha o meu próprio dinheirinho. Saí com as minhas amigas, eu morava num lugar no interior, não tinha shopping, mas tinha sorveteria. E ali a gente marcava os encontros. Era maravilhoso. Aos 25 anos, eu mudei para Várzea Grande. Eu já tinha minha filha Rayane e já tinha o meu filho Juan. Você então tinha muita facilidade com vendas, né? Eu tinha, desde muito cedo, que nem eu já comentei, empreendi muito cedo, mas no outro lado, o melhor lado, né, que é de uma criança, que é de uma adolescente, eu tinha muito dificuldade na aprendizagem. Eu não ia bem nos meus estudos. Tanto que eu cresci, não terminei o 2º grau, fui fazer o supletivo, eu já tinha minha filha de 2 anos e 8 meses. Quando eu comecei, fiz aquele supletivo de 1 ano e meio para mim concluir o 2º grau. E daí comecei a faculdade de pedagogia, fui o 4º semestre, não concluí, e daí depois falei, não, vou voltar a estudar. Daí fiz também engenharia ambiental, fui até o 4º semestre, não consegui concluir. Daí a última faculdade, fiz assistência social. Daí falei, agora eu vou. Daí estava muito empolgada. Mas chegou o 4º semestre, eu resolvi colocar o meu próprio negócio. Daí é onde que eu parei. Ou seja, você ia sempre até o 4º ano e não conseguia terminar. Isso. Então, porque não era para ser, né, Tânia? O seu negócio mesmo era o mundo dos sucos. Como eu não concluí nenhuma faculdade, eu comecei a fazer cremosinho e eu morava em Várzea Grande. Eu morava no 13 de setembro, um bairro muito distante. E eu tinha uma moto. E para mim não ficar parada, comecei a fazer o cremosinho,
e vender na praça da prefeitura. Mas naquela época tinha muito fiscal e eu tinha um carrinho. Eu tinha que ficar andando o tempo todo com aquele carrinho. Não poderia parar com aquele carrinho. Eu vinha com chuva, sem chuva, com sol. E muitas vezes eu estava muito cansada. E um dia aconteceu uma história muito engraçada. E quando eu me lembro, que mudou a minha história de pensar mais alto. Era um dia de muito sol. E daí, da prefeitura ali de Cuiabá, eu desci para baixo, em frente de uma farmácia, e perguntei para a moça: moça, eu estou muito cansada. Lá em cima na prefeitura, o fiscal tem que ficar andando, porque senão eles levam meu carrinho. E eu preciso voltar amanhã para trabalhar. E eu não posso perder meu carrinho. Daí a mulher falou para mim: moça, eu sinto muito, mas eu não posso deixar você aqui na frente. Foi um espaço que ele me cedeu. Se eu deixar você aqui na frente, eu vou perder meu espaço. E você não pode ficar aqui. E eu saí, assim, muito triste do lugar e peguei a minha moto e já tinha quase vendido. Eu era boa vendedora e tinha quase vendido meus cremosinhos e voltei sentido a Várzea Grande. De repente, veio na minha mente: passa aqui no Shopping Popular de Várzea Grande. Veio assim na minha mente. E eu falei: o que eu vou fazer no Shopping Popular? Não tenho nada para comprar. Aí, de repente, eu falei, e vinha aquela mensagem de pensamento. Eu parei a minha moto e falei: vou descer no Shopping Popular de Várzea Grande. E desci no Shopping Popular e algo aconteceu. De repente, eu vi uma barraca falando: vende-se e aluga-se. E foi muito engraçado. Quando eu vi aquele número de telefone, eu falei: que legal, né? Eu vou alugar, vou ligar para essa mulher para me negociar com ela, mas eu não tinha todo o dinheiro. Era muito engraçado naquela época. Nos cremosinhos a gente pega muito trocadinho, muita moedinha. E eu pegava aquelas moedinhas e eu ia guardando numa caixinha. Eu falava para os meus filhos: olha, nós vamos ter um negócio próprio. Mas a gente nem sabia o que ia ter. E daí eu ia guardando. E quando chegou a oportunidade, que eu liguei para ela morava lá no bairro de São Mateus. Daí fui lá na casa dela, combinei. Daí até na época eu falei quanto que ela queria negociar o ponto. Ela falou que era uma quantidade, eu tinha metade. Era tudo moeda e R$2. Não era dinheiro não, era trocadinho. Daí eu falei para ela: a senhora não quer me vender essa barraca? E eu vou trabalhando e aos poucos eu vou te pagando. Ela falou: não, moça, eu estou indo embora e eu quero vender no dinheiro total. Daí quando eu estava saindo do portão, me lembro como se fosse hoje. Ela falou assim para mim: moça, volta aqui. Daí eu voltei. Daí ela falou: olha, vamos orar, você vai para sua casa e eu vou orar, e você ora. Daí eu olhei para ela e falei: olha, moça, eu confio muito. Se for da vontade de Deus, esse ponto vai ser meu. E se não for, tranquilo, nós vamos ser amiga. Muito gente boa. Daí eu fui embora. Daí combinamos no outro dia de eu voltar na casa dela e ela falar para mim, me dar a resposta. O combinado era a gente confiar em Deus e fui embora tranquila. No outro dia, à noite, eu orei a oração, falei: Senhor, seja da sua vontade, se aquele ponto for meu. E daí foi muito engraçado. Quando eu cheguei novamente, né, na casa dela, no portão, ela falou: moça, algo aconteceu na minha vida, porque Deus falou comigo de madrugada. Falou: olha, vende aquele ponto para aquela moça e ela vai pagar certinho. E daí quando eu cheguei lá, ela falou: moça, você nem precisa conversar muito comigo, já está resolvido, eu vou vender. Nessa barraca que eu comprei, não podia vender nada comestível. Daí o que eu fiz? Eu não tinha muito dinheiro na época, peguei todas as roupas usadas que eu tinha
e comecei a vender roupa usada. Só que com roupa usada, lá no shopping não deu. E daí eu tive outra ideia. Daí meu marido falou, Tânia, eu te dou um dinheiro para você começar a vender brinquedos aí. Na época ele trabalhava com construção civil e me arrumou. A verdade, ele falou, Tânia, eu vou te dar um presente. As suas roupas aí não vende. E já que você quer tanto empreender, eu vou te ajudar. Daí ele me deu um dinheiro e tinha uma excursão para Foz do Iguaçu, a minha primeira viagem. Daí eu fui lá, comprei os brinquedos e comecei a vender brinquedos. Mas como que tinha muitas lojas de brinquedo, os brinquedos não fluíam. Daí eu tive um pensamento de colocar doces. Comprei todos, não tem aqueles doces infantil, desde paçoca, pirulitos, aquele suspiro. Eu fui lá e fiz uma doceria. Só que ainda eu não estava incontente. Não deu certo também. Não. Não teve aquele resultado esperado. Só que eu comecei a vender meus docinhos, só que eu sou aquela pessoa que eu gosto de inovar. Daí eu já tinha meu espremedor de laranja e comecei a fazer suco de laranja lá nesse lugar que era proibido a fazer sucos. Daí comecei a fazer sucos, mas para mim só o suco não era legal. Comecei a fazer um salgadinho. As pessoas, tudo que eu fazia ali, era tudo muito simples, elas vinham e compravam. Tudo que eu colocava era casadinho, era salgado, era pãozinho de queijo, suco de laranja e comecei a vender também o milkshake de açaí. Naquela época ele chamava a felicidade. Você chegava lá triste e quando você saía muito feliz. Chamava felicidade. Era um milkshake de açaí, desde há 19 anos. Mas o negócio começou a fluir tanto que as pessoas que tinham lanchonete, eles falavam, Tânia, você não pode ficar aqui, porque aqui não é lugar de nada comestível e aqui não é lugar de lanchonete. E um dia eu falei com Deus, falei, Senhor, se for da tua vontade para mim ficar nesse lugar, que todo mundo está muito triste comigo, o Senhor me dá uma luz. E eu me lembro que era tipo 1h da tarde. Eu peguei a minha moto e fui na prefeitura de Várzea Grande. E cheguei lá e falei com o fiscal. Falei, olha, eu tenho uma loja e eu preciso de uma autorização. Eu preciso de um alvará para mim trabalhar. Ele falou, não, moça, daqui 15 dias você vem pegar o seu alvará. Ia ter uma reunião que ia me tirar daquele ambiente. E daí, na hora da reunião, eu guardei 15 dias o alvará de funcionamento, guardei dentro da minha bolsa. E quando foi lá, teve a reunião, daí eles falaram, Tânia, eu sinto muito, você é muito trabalhadeira, aqui pode colocar de tudo, mas nada de lanchonete. Eu falei, o que precisa para mim ficar nesse lugar? Então, o que precisava era o alvará. Aí eu me lembro que foi muito engraçado, como Deus, assim, Ele trabalha na minha vida de um modo assim, muito maravilhoso. Eu tirei da minha bolsa e eu falei, ué, e esse papel aqui, o que serve? Daí foi assim, eu me lembro na época que todo mundo ficou apavorado. Falou assim, eu não acredito, você conseguiu o alvará? Falei, pois é, eu consegui o alvará, e agora? Daí eu, todo mundo deixou eu trabalhar. Desde então você nunca mais teve problema? Não tive mais problema, não. Então você se destacava e a concorrência não gostava disso. Verdade. Por isso eles queriam que você saísse de lá. Verdade. Mas você conseguiu o alvará e tudo resolveu. Então, consegui o alvará, ficamos amigos e ali ficamos uma família, um ajudava o outro e nunca mais tive problema. Você foi muito feliz nesse lugar, né, Tânia? Mas você, por algum motivo, teve que vender a sua banquinha. O que aconteceu? Então, descobri que eu estava com mioma
e tive que retirar meu útero. E na época era muito difícil deixar alguém cuidando. E daí resolvi a vender. Com o coração apertado, vendi. E depois que eu recuperei da cirurgia, eu fui a fazer faculdade. Fiz a engenharia ambiental e daí não era o que eu queria. Mudou de curso? Daí eu mudei de curso, fui para assistente social. E daí, assistente social, eu vim visitar o Shopping Popular, aonde eu vi um ponto fechado e me apaixonei pelo ponto. E falei, tipo, pro meu esposo, eu quero colocar algo ali. O meu esposo falou, não é o momento agora, termina a faculdade e depois você coloca. Foi muito engraçado também, só acontece comigo. Eu fui embora, quando eu cheguei em Várzea Grande veio o pensamento, você tem que voltar lá no Shopping Popular, pegar aquele número que está para alugar e ligar pro dono de lá. E foi assim que eu fiz. E daí, tipo, eu fiquei assim, mas por que eu vou ligar se eu estou fazendo faculdade e eu queria terminar minha faculdade? E foi assim que aconteceu. Novamente você deixou a faculdade de lá e voltou para os sucos. Daí comecei a trabalhar, deu certo. No começo, quando eu cheguei, ali era um ponto que ninguém apostava no ponto. E comecei com meus sucos naturais e salada de frutas no começo. E daí começou, tipo, um sucesso na época. Como você cria os sucos? Então, eu pesquiso muito. Cada ingrediente que vai no suco, eu sei quais seriam os benefícios para as vitaminas, as fibras para o organismo. Durante 10 anos, eu tive uma depressão, tinha uma tristeza. Eu passava a madrugada chorando e eu era muito triste. E eu já trabalhava com sucos naturais e naquela época eu fui colocando na minha vida e pesquisando quais seriam os benefícios dos sucos. Porque eu não queria ficar dependente de remédios. Então, foi a época que eu mais implorei para Deus, para Ele me curar, e Ele me curou, e ainda Ele me deu a sabedoria de pesquisar e comprovar cientificamente que os sucos naturais, que as ervas mudaria a minha saúde e me curava da depressão. E assim começou. Todos os dias comecei tomando sucos na parte da manhã e na parte da tarde. E com 10 dias eu vi que eu era uma pessoa mais alegre, uma pessoa que tinha disposição, porque eu levantava muito triste, não tinha vontade de levantar da cama, não queria conversar com ninguém. E isso me atrapalhava muito, porque eu sempre gostei de pessoas e nessa época eu não queria ver pessoas. E eu vi que através dos sucos, a verdade, eu fiz um teste comigo na época, comecei a inventar sucos. Eu inventava e os sucos davam certo. Daí eu fui colocando na minha loja os sucos. Daí eu perguntava na madrugada, era muito engraçado. Perguntava para Deus, olha, eu criei vários sucos, já corri atrás do benefício, sabia todos os benefícios do suco. E agora, Senhor, eu preciso de um nome para cada suco. Era muito engraçado. Eu fazia na madrugada uma relação dos nomes e depois ia colocando, experimentava o suco. Tem um amor aqui, que é o amor turbinado. E eu senti a primeira vez esse suco, fiz ele com frutas vermelhas e senti uma essência da felicidade, uma essência do amor. Eu falei, não, Senhor, esse vai ser o amor. E cada suco que eu tomava, ele tem um nome. Tem alegria, tem gratidão. E as pessoas foram gostando.
e foi se maravilhando. Muitas vezes ela toma um suco através dos nomes. Você acredita? Os nomes chamam a atenção. Chama atenção. Tânia, então eu vou aproveitar e pedir para você, né, fazer um desses sucos que você diz que é maravilhoso, que faz as pessoas ficarem alegres, ficarem felizes. Porque eu acho que quem está nos assistindo quer saber que suco é esse. Então eu vou pedir para você ensinar um desses sucos para o pessoal que assiste o programa Planeta Delas, tá bom? Esse aqui, né? Qual que é o nome dele? Olha, esse daqui é o amor turbinado. Um recado para você, mulher empreendedora. Nunca desista dos seus sonhos. Seja persistente, mesmo que tenha que recomeçar. E a vitória virá. Para você, estilo de vida saudável. Suco do amor turbinado. Os ingredientes para o preparo do suco Amor Turbinado são amora, framboesa e morango, totalizando 200 gramas das frutas juntas, 300 ml de água de coco, uma colher pequena de guaraná em pó, linhaça e gengibre. A cúrcuma ou açafrão, como também é conhecida, pode ser 5 fatias finas ou em pó. Coloque também uma colher pequena de chia e de maca peruana. Acrescente gelo e bata tudo no liquidificador. Em seguida, coe o suco na peneira. Essa mistura serve para 2 pessoas. Sou cliente há 4 anos, tomo normalmente o suco Detox Explosão ou Detox Força ali. Realmente os sucos são muito bons, dá resultado mesmo. Podem provar, vão gostar. Muito bom mesmo o suco. Agora vamos experimentar essa delícia. Após ouvir a história da Tânia, eu notei que ela gosta do que faz. E fiquei pensando sobre as pessoas que passam a vida em empregos onde não são felizes. Se você não gosta do seu trabalho, não está satisfeita, está infeliz, faça um curso, se qualifique, se capacite, mude de emprego, não se acomode, não fique em um emprego onde você não é feliz. O emprego não é só para te dar o sustento, mas também tem que ser uma coisa que você goste, porque a vida é muito curta. Não vale a pena você ficar num lugar onde você é infeliz somente pelo salário. Procure algo que, além de te dar o sustento, também faça você feliz ao acordar de manhã, se arrumar para ir trabalhar. Você vai contente, vai feliz, porque você está indo para um trabalho que você gosta. Como eu disse, vou repetir. A vida é muito curta para trabalharmos em lugares, em empregos onde não somos felizes. Pense nisso. Infelizmente, o programa Planeta Delas de hoje está chegando ao fim. Quero agradecer do fundo do meu coração as inúmeras telespectadoras que temos em Várzea Grande, em Cuiabá, em Santo Antônio do Leverger. Sei que temos diversas telespectadoras em Santo Antônio do Leverger, em toda a Baixada Cuiabana. Muito obrigada pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa Planeta Delas de hoje. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência de vocês. Estarei de volta em breve. Até o próximo programa, se Deus permitir.